continuando não, a gente tem feito, né, como a Adriana já falou, a gente faz toda quarta-feira, a gente está fazendo estudo do livro de Judo Leve, e eu escolhi a lição 45, capítulo 45, titulado Fermento da Maledicência. Teve um porquê também, sabe, gente, que eu escolhi esse capítulo. No decorrer aqui, vocês vão entender melhor. Mas, essa questão do fermento me incomodou muito na semana passada. Eu, inclusive, na sexta-feira, na nossa reunião, né, de mediúnica, quando o Rodão perguntou se eu estava bem, eu falei, Rodão, agora eu estou melhor. Porque eu dei uma bobeira essa semana, né, gente? Só uma que eu dei. Mas então vocês vão entender agora por que eu falei isso. E aí eu achei bacana, eu tentando escolher, eu tinha até falado com a Dani, né, que ia ser outra lição, né, Dani, coerência. Mas eu dando uma olhada no livro, eu achei esse capítulo mais adequado para o momento, para mim, tá? Eu espero que vocês também possam tirar proveito. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. É lá em Mateus, capítulo 16, versículo 6. Esse versículo, gente, ele fala, só para um pedacinho, né? Mas a história é o seguinte: os fariseus e os saduceus, vocês não podem ficar aqui, mas coloca aqui para vocês, tá? Eles adoravam colocar Jesus em situação difícil, complicada, com umas perguntas assim, bem maldosas, né? Então, eles fizeram uma pergunta, Jesus respondeu, né? E depois que eles se retiraram, os discípulos fizeram um outro questionamento para Jesus, tendo dúvidas, e também ele sentiu, pelo que eu li no capítulo 16, ele sentiu uma certa maldadezinha nas entrelinhas, e foi aí que ele falou, né, para cautelar do fermento dos fariseus. Vamos ver o que ele fala aqui, o que o doutor Inácio fala. O fermento é um ingrediente que, acrescentando a todo alimento com base, por exemplo, de farinha de trigo, permite o seu crescimento. Após o inchaço da massa, que deve permanecer em repouso por instantes, ela está pronta para ser levada ao fogo. O fermento a que Jesus se refere, dos fariseus e saduceus, é a palavra de crítica ou de maledicência, de incredulidade ou de pessimismo, que, uma vez assimilada por nossos ouvidos, pode desenvolver em nós as inclinações negativas que carregamos no espírito. O que eu pude entender disso daqui para mim? Eu, como todo mundo aqui, sou um espírito milenar, né? E a gente está aí pelejando, né, para tentar burilar o espírito com essas encarnações. Mas a gente traz, né, essas inclinações negativas, e não pode ter um pezinho que você já sai correndo atrás, entra na onda, né? Então, quando Jesus fala desse fermento, é exatamente isso. É aquela crítica, é aquela maledicência, é aquela palavrinha que você coloca no meio de uma frase que deixa a dupla interpretação, e que pode até magoar e machucar as pessoas, ou até coisas piores. Em outras palavras, é o mesmo que adubar a erva daninha, que assim, alastrando-se de maneira prodigiosa, impedisse a proliferação da boa semente. Acautelemo-nos, pois, contra o poder do verbo envolvente, suscetível de nos induzir a sérios equívocos de interpretação sobre a conduta ou o trabalho de alguém, ou de outro, né? Bom, eu tenho certeza absoluta que eu trouxe essas inclinações, né? Bom, eu tenho que falar de mim, né? E
como eu falei no princípio da noite aqui, né, no início do estudo, semana passada, gente, eu fiquei até satisfeita, porque foi uma coisa que me incomodou. Mas semana passada, sai eu da minha mesa na CBI, né, vou lá pro cafezinho, tomar café, gente, quer coisa melhor que café com uma fofoquinha, com uma intriga, com uma coisa, né? Aí o que acontece? Chega um colega lá, que adora alguém, nossa, menina, nem te conto. Eu falei, pelo amor de Deus, conte-me tudo, não me esconda nada. Aí, porque fulano, isso, aí minha inclinação, né? Eu falei, pois é, mas eu também acho isso. E fui embora para minha mesa. Chegando na minha mesa, não satisfeita, aí a colega do lado, você acredita, menina, que fulano é isso. Agora, a gente começa a dar as opiniões maravilhosas, né? As sugestões maravilhosas. Quer dizer, isso, depois que eu saí de lá, eu falei, gente, o que eu tenho com isso? Para que eu tenho que dar a minha opinião numa coisa tão... Para que eu tenho que mudar nessa onda, né? Nessa rede de intrigas, que inclusive, dependendo da intriga, a gente sabe que pode terminar em tragédia, né, gente? A gente vê em filme, mas até na vida real mesmo a gente vê isso. Então, para quê? Agora, eu fiquei satisfeita, por quê? Porque isso me incomodou profundamente. Então, eu estou evitando, gente, juro por Deus, eu vou lá no cafezinho, eu tenho 2 colegas aqui que podem atestar, agora eu estou em conversa, mas eu me propus definitivamente de chegar no cafezinho, se chegar nosso amigo lá, desculpa, tem um babado, aí eu vou dar um jeitinho, gente, juro por Deus, eu estou com essa proposta assim firme, eu acho que eu vou conseguir. Essa você vai ter que montar. Camara, não vou falar mais, acabou. Meu fermento acabou. Denise, eu lembrei aqui de uma, não sei se é uma frase, uma parábola que fala que os 3 filtros, quando a pessoa vem com essa situação, quer contar a situação com os 3 filtros, que é o filtro da verdade, da bondade, da utilidade e da bondade. Isso mesmo. Quer falar de novo? Da verdade, da utilidade e da bondade. Ou seja, isso é verdadeiro? Eu posso passar isso para frente? Isso vai me servir, vai crescer, vai ser útil para mim E para outra, sabe? E a outra e vai ser bom, vai ser uma coisa que vai trazer benefício para alguém. Se não for, gente, sai fora, sai dessa onda, né? Para que isso? Denise, tem uma coisa também, eu já fui excluída de muitos grupos, eu me incomodava aqui, porque você não compactuava com aquilo, aí você até fazia o contrário, não, vamos ver, não é bem assim, ver o outro lado, aí o pessoal começa a te excluir. Aí eu aprendi aqui mesmo que se você não faz parte daquele grupo, com certeza você vai ser afastada dele, mas é melhor para você. Com certeza. Eu ficava chateada, porque eu era sempre excluída. Quando alguém me contava uma coisa, eu sempre falava, não, gente, não é bem assim, de repente, né? Aí a pessoa, poxa vida, não entrava no grupo, né? Então eu era excluída. Aí eu falava assim, aí aprendi, estudando, que é melhor até que você seja excluída. Não, pois é, gente, é aí que eu falo que, gente, eu já tenho uma idade assim razoável. Eu venho, né? Eu estou dentro de uma família espírita desde que eu nasci, né, Lena? Estou aqui nesse grupo há tanto tempo, aprendendo tanta coisa bacana, tentando evangelizar meu espírito tão difícil, né? Tentando me iluminar mais, né? Iluminar mais o meu espírito. E ainda cai nessas esparrelas, gente. Pelo amor de Deus, eu fiquei incomodadíssima sexta-feira. Nossa, graças a Deus, né? Que eu fiquei, que bom, fiquei tão feliz. Mas nesse caso, Senhora Smig, é fácil, é só acabar com um cafezinho. Ô, vou dar essa sugestão, viu, Márcio? Não escutei, não. Eu ainda uma sugestão para acabar, para não me incomodar mais. Acabar com o café. Café só faz mal. Só faz mal. Um cafezinho que Jesus. Vamos lá.
Não consintamos que as nossas próprias imperfeições tomem proporções maiores do que já possui, gente. Pelo amor de Deus, não podemos mais, nós temos que tentar diminuir, né? Tirar. Pode alimentar. Exatamente, não vamos colocar fermento nisso não, pelo amor de Deus. Olha que interessante, aprendamos a filtrar todo o assunto que se nos transforme em notícia menos edificante, instigando-nos a conduta semelhante à daquele que se faz seu agente. Ou seja, para que a gente vai se igualar àquela pessoa que está doida para ver o circo pegar fogo? Nós já temos, eu já tenho, né, esclarecimento suficiente para não entrar nessa onda, né, para não ficar nessa vibração. Não, pior não é isso, não. Pior que a pessoa falar uma coisa, se a gente ouvir o outro lado. Exatamente. E aqui, e tem um. Daí pode até aumentar, né? Daí vai. E você coloca a sua observação, contribui. Olha só, passar adiante o comentário desairoso é adicionar fermento à expansão do mal entre os homens. A fogueira que não se alimenta para logo se converte num montão de cinzas. Ou seja, se está aceso o fogo, se você não joga mais lenha, ela vai apagar, ela vai. Dali ela não vai sair nem uma faísca mais. A agressão a que não se revida costuma se anular ao primeiro golpe que desfere. Não responder a nenhuma crítica, a nenhuma agressão mesmo. Tem gente que, nossa, se o sangue sobe. Tem gente não, mas até eu, né? Sabe, às vezes o orgulho, a vaidade sobe na cabeça e você acaba revidando, você acaba respondendo e a coisa aumenta a onda cada vez mais. Sobre a face da terra, as trevas não contam apenas com a iniciativa infeliz de seus autores, mas também com excelentes multiplicadores de sua ação inicial, que assumem com os primeiros a corresponsabilidade pelas consequências de sua leviandade e insensatez. Ou seja, eu acho pior ainda é você ser multiplicador, né? Você vai multiplicando, o negócio aumentando, né? Sem contar que você vai ficar naquela vibração horrível, você vai... Se a gente, você lembra aquele livro que a gente estudava, que a gente estudou, e que falou da população da Terra e da população espiritual? Quantos espíritos... quantos espíritos que tem comigo, ou com cada um? Ah, não, isso foi isso. Não, foi eu que fiz. Eu peguei 6 para cada um. 6 para cada um. Mas isso era em 1936. Então deve ter muito mais, amor. Vocês pensam bem, gente? Pensa bem, se eu não estou numa vibração boa, se normalmente já tem 6 ou um pouquinho mais, imagina quantos irmãos que vão adorar aquela vibração lá embaixo. Imagina como que eu vou, dor de cabeça, tudo dá errado. Então, para mim, eu fiquei satisfeita por ter me incomodado, porque para mim já é um começo, para eu procurar mudar isso, mudar minha atitude, evitar esse tipo, né, de comentário, de evitar jogar fermento nessa onda que, se ela começar, ela vai aumentar e vai envolver tanta gente, né? E tem uma frase que eu vou colocar aqui. Quem acertar de quem é, só pode um, gente, eu só tenho um, vai ganhar. O alfajor. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu quero participar. É uma... pão de mel. Vai ganhar pão de mel. Porque é uma frase que é bacanésima, perfeita pra gente, se a gente assimilar, a gente não entra nessas ondas, a gente não entra nessa vibração. E com ela também eu vou encerrar meu estudo, porque acabou, tá, gente? Olha aqui, vamos ver se você sabe. O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Chico Xavier. A Dani falou primeiro. Não vai. Falta de graça. Isso foi combinado.
foi combinado, foi. A pessoa falando, Dani, você falou assim. Não, a Dani que me lembrou do negócio das livros. Gente, eu achei que fosse ser difícil vocês adivinharem, por isso eu trouxe só um. Gente, mas é isso, gente. Obrigada. Espero que vocês possam ter. Isso também possa incomodar vocês de alguma forma e que vocês possam também mudar as atitudes, né? Se é que vocês estão no mesmo nível, no mesmo patamar que eu, né? A Magá está colocando mais um livro bacana ali fora na biblioteca que chama Escada de Jacó, do Dr. Inácio.